vai ter a quarta parcela, mas não de 600. Eu não sei quanto vai ser, 300, 400 reais. E talvez tenha a quinta. Talvez seja 200 ou 300. Até para ver se a economia pega. Olá pessoal, desejo um final de semana abençoado para todos vocês e suas famílias. Vamos aqui a mais informações oficiais a respeito do auxílio emergencial de R$ 600 e aqui especificamente sobre a prorrogação do benefício. Ontem de noite, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi entrevistado pelo programa Pingos nos Is da Rede Jovem Pan. No programa, Bolsonaro falou bastante da questão da intervenção ou não intervenção dele na Polícia Federal, mas falou de outros temas também, mas não é disso que nós vamos falar aqui, ok? Por quê? Porque na mesma entrevista o presidente foi provocado a falar sim de uma possível prorrogação do auxílio. E olha só o que ele respondeu, abre aspas. Conversei com o Paulo Guedes é o ministro da Economia, ok? Vamos ter que dar uma amortecida. Vai ter quarta parcela, mas não de 600. Não sei quanto vai ser, 300, 400 e talvez quinta. Talvez seja 300, 200, até para ver se a economia pega. Não podemos jogar para o espaço mais de 110 bilhões que foram gastos agora dessa forma. Isso vai impactar a nossa dívida no Tesouro. Na mesma entrevista, o presidente voltou a questionar a postura pouco prudente com a economia que alguns governadores e prefeitos decidiram tomar nos últimos meses. Ele lamentou os acontecimentos na economia devido aos efeitos causados pela crise e nesse ponto aqui específico ele completou. Vamos lá, abre aspas. O estrago que alguns fizeram precocemente, fechando tudo como se tivesse uma competição entre uma prefeitura e outra, e ainda segundo o presidente complementando, abre aspas, quem está mais preocupado de defender a vida de quem está lá dentro se esqueceu do segundo problema. É dois problemas para tratar. Há 60 dias venho falando disso daí. O problema da vida, que tem a ver com o vírus, e a questão da economia, que é com o emprego. Ignoraram, se referindo ele aí aos prefeitos e governadores. Com isso, o presidente faz aumentar ainda mais o coro de autoridades e políticos que já admitiram publicamente a extensão do auxílio emergencial de R$ 600 para mais meses, faltando ainda definir o valor do auxílio depois da terceira parcela e o tempo aí dessa prorrogação. Outro político que foi provocado a se manifestar essa semana sobre uma possível prorrogação do auxílio emergencial, e ele se manifestou nesse final de semana, foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A informação a seguir é da agência de notícias da Câmara, que restou o seguinte: de acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, o auxílio foi fundamental para diminuir aí o impacto da crise nas famílias brasileiras, mas é necessário saber onde buscar recursos. E aí pergunta ele, de onde vamos tirar dinheiro? Vamos debater para ter uma proposta e levar ao governo para que a gente encontre pelo menos parte destes recursos na estrutura de gastos que estão mal alocados. Temos que tomar cuidado. Fecha aspas, ressaltou aí o Rodrigo Maia. Vamos ouvir a seguir o trecho completo da reportagem publicada pela Rádio Câmara, ok? E na sequência vamos ouvir também o trecho da entrevista concedida pelo presidente Jair Bolsonaro à Jovem Pan, em que ele confirmou a prorrogação do auxílio. Antes de a gente escutar, peço apenas uma gentileza. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe o seu like e coloque aqui embaixo desse vídeo nos comentários a sua opinião sincera a respeito aí dessa possível prorrogação, ok? Dito isso, vamos escutar. Vamos lá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que tem a impressão de que no parlamento há vontade de prorrogar o auxílio emergencial aos trabalhadores informais e mais vulneráveis, em razão da pandemia da Covid-19, mas destacou que é necessário avaliar a origem dos recursos para o seu pagamento. Aprovado pela Câmara e pelo Senado, o auxílio emergencial de R$ 600 é uma renda emergencial básica por 3 meses para pessoas que ficaram sem rendimentos, como vendedores ambulantes, feirantes e outros trabalhadores informais. De acordo com o presidente da Câmara, o auxílio foi fundamental para diminuir o impacto da crise nas famílias brasileiras, mas é necessário saber de onde vai se retirar o dinheiro.
a expressão que sim. Em que condições? Nós não podemos esquecer que o auxílio emergencial ele é fundamental. Se a crise continuar, ele vai ser tão importante como está sendo agora. Agora, da onde nós vamos conseguir tirar dinheiro? Esse é o nosso desafio. Eu já coloquei alguns parlamentares para estudar isso, para ter uma proposta que a gente possa fazer ao governo, que possa, se necessário for, continuar com o programa, mas que a gente encontre parte desses recursos na estrutura de gastos que o governo já tem e que muitas vezes está mal alocado. Rodrigo Maia também defendeu que os programas de ajuda financeira tenham mais efetividade e cheguem mais rápido aos setores que necessitam dele. Segundo o presidente, alguns recursos não estão chegando nas micro e pequenas empresas, por exemplo, e as médias empresas ainda não foram atendidas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem os hospitais públicos, as santas casas que estão atendidos com recursos. Você tem as grandes redes que têm capital de giro, já tem. E você tem um grupo grande de hospitais pequenos e médios que daqui a pouco não vão ter dinheiro para pagar, não vão ter capital de giro para pagar os seus funcionários. Então é uma área que já deveria ter sido atendida e tem muitas empresas médias, pequenas que não foram atendidas. Maia afirmou mais uma vez que é radicalmente contra a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, já que não há previsão constitucional para esse caso. Ele reconhece que há necessidade de adiar a data das eleições, mas entende que essa decisão precisa ser tomada pelos líderes da Câmara e do Senado. Segundo Rodrigo Maia, 2 datas estão sendo discutidas nas eleições municipais, 15 de novembro ou 1º de dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Você sabe que eu ando no meio do povo. Né? O que a grande mídia, aí, as televisões, alguns jornais, bate o tempo todo que eu estou rompendo o isolamento social. Tem que ver como o povo está. Como tive na última vez aqui, Ceilândia, Taguatinga, depois tive em Cristalina também, tive em dois restaurantes aqui na pista, tive com o helicóptero das Forças Armadas, vendo a população por aí, tá certo? Ver como o povo, esses R$600, trouxe um alento. A gente esperava em torno de 30 milhões de pessoas, foram 50 milhões de pessoas, né? Vezes R$600, deu mais de 30 bilhões, porque teve gente que recebeu o dobro disso aí, por exemplo, a mãe solteira, e evitou que chegasse o desespero junto à população. Nós começamos a semana a pagar a segunda parcela. Aí daqui uns 30 dias começamos a pagar o que seria até o momento a última parcela. Então conversei com o Paulo Guedes que nós vamos ter que dar uma amortecida nisso aí. Vai ter a 4ª parcela, mas não de 600. Eu não sei quanto vai ser, 300, R$400. E talvez tenha a 5ª. Talvez seja 200 ou 300. Até para ver se a economia pega. Nós não podemos jogar para o espaço, né, mais de 110 bilhões de reais que foram gastos agora dessa forma. Isso vai impactar a nossa dívida aqui no Tesouro, né? E para ver se a economia pega. Porque o estrago que alguns fizeram precocemente, fechando tudo, como se tivesse uma competição entre uma prefeitura e outra, né? Quem está mais preocupado em defender a vida de quem está lá dentro, mas se esqueceu do segundo problema. 2 problemas que tinha que tratar. Há 60 dias venham falando isso aí. Há 60 dias venham falando isso aí. É o problema da vida, né? Tem a ver com o vírus, e a questão da economia, que é com o emprego. Tá? E ignoraram, ficaram 100% na vida. Quem está dentro de casa, tem algumas pessoas aí que podem ficar dentro de casa, fica aí, né, botando vídeo, estou assistindo Netflix, já pedi uma pizza, estou tendo aula de francês. Agora a massa, como tive na casa de alguns, por favor, posso abrir a geladeira? O cara não tem pipoca dentro da geladeira, né? Tem lá uma garrafa de água da torneira dentro da geladeira. Está vendo o quê? Deus, vizinho. É isso que está acontecendo no Brasil. E se a economia chegar ao ponto tal de se arrebentar e não pegar mais, que tudo tem um limite. Se todo dia eu tiro um grão de feijão do teu prato, né, e vai chegar um dia na cama, igual aquela parábola do sapo fervido, você não vai sair mais de lá. Agora, é muito bacana falar fica em casa, é lindo, né? Cuide da vida, não sei o quê, mas a massa da população, os informais, de outro lado, está crescendo, está crescendo cada vez mais. Não sabemos onde podemos chegar. E daí, como eu sempre digo, né? Pode chegar num ponto tal de não ter como reverter mais. E nós sabemos que uma esquerda abre no mundo todo, não é neurose de 64, neurose de 35, de 22, de 49 na China, de 59 em Cuba. Não é uma realidade. É o único, acho que um dos raros países do mundo que um partido chamado Partido Comunista do Brasil fala em liberdade. Realmente é o que eles perseguem, é o fim da nossa liberdade. E um povo com fome, um povo sem esperança, desacreditando nos poderes da República, nos políticos, nos juízes,
tá certo? É um povo aí que age sem razão. É isso que a gente tenta evitar o tempo todo.